Graça e paz, tudo bem com você? Me fala uma coisa, como é que foi a sua noite? Você dormiu bem? Dormiu em paz? Não conseguiu dormir? Seus filhos não conseguem dormir? Você está cansado, estressado, com insônia, doente? Você sabia que a maioria das pessoas não conseguem ter um bom sono? Não conseguem ter uma noite de paz, uma noite de descanso, de renovo? A maioria das pessoas tem um sério problema com a noite. Não conseguem dormir bem. E a coisa ainda piora quando é uma criança, quando é um filho, quando é uma criança que não consegue dormir bem à noite. Se você tem problemas, se você não tem conseguido dormir à noite, se um familiar seu, se um filho, se uma filha sua não consegue dormir à noite, ou um amigo seu não consegue dormir à noite, eu te convido a me acompanhar nesse vídeo e ter de forma inteligente, racional e prática uma série de dicas que vão te ajudar a dormir bem e a acordar bem disposto para poder conquistar. Sabe, a minha mãe veio a falecer há alguns anos e quando a minha mãe veio a falecer, a minha filha do meio, ela teve uma série de crises. Quando ela teve a notícia, e ela é uma criança ainda, está com 9 anos, a minha mãe faleceu há mais ou menos 3 anos atrás. Então ela tinha mais ou menos 5, 6 anos, mais ou menos isso, 5 anos, 5, 6 anos. E assim que ela recebe a notícia que a minha mãe veio a falecer, que a avó dela veio a falecer, mesmo sendo uma criança, ela teve uma séria crise, uma crise muito séria. Ela vomitou várias vezes e acentuou muito a dificuldade dela de dormir. Então pode ser que algo tenha acontecido com você e por causa disso você não consegue dormir à noite. Uma criança, há várias explicações e esse vídeo tem como propósito informar, instruir, ajudar, dar dicas, solucionar problemas, te abençoar. Mas caso o problema venha a persistir, é muito importante que você procure um especialista, um médico da área. Mas eu tenho certeza que a grande maioria dos problemas, que na sua grande maioria, as pessoas, seguindo alguns passos simples, seguindo algumas dicas, mudando algumas rotinas, vão conseguir ter uma noite de sono, de paz, de refrigério, e a sua casa vai ser uma bênção. O seu filho vai ser uma bênção, vai ser um abençoador. Mas é muito comum, eu vou falar aqui focando a minha filha, focando criança, mas isso se aplica a todos. Primeiro, por que uma pessoa tem dificuldade de dormir à noite? No caso da minha filha, ela teve uma notícia ruim, ela teve uma perda muito séria. Ela perdeu a avó dela veio a falecer. E isso gerou algo muito sério na sua alma, um desajuste. E ela teve que passar por um médico, ela teve que tomar algumas medicações, alguns remédios, medicamentos. Mas a maioria das pessoas que não conseguem dormir à noite, pode ser desde algo muito simples, como algo muito sério. Como, por exemplo, tem muitas crianças que não conseguem dormir à noite por um problema respiratório. E aí entra muito sério um acompanhamento médico. Chegar a um diagnóstico e, se necessário, uma cirurgia, uma intervenção médica. Mas muitas crianças não conseguem dormir à noite. Não conseguem descansar, não conseguem relaxar. Por um simples problema respiratório. E você indo ao médico, terá um diagnóstico fechado e você vai tirar a prova dos 9, vai fazer a prova, vai fazer exames, vai fazer uma nova consulta, um outro médico, vai chegar a um consenso e algo simples. Muitas vezes um remédio ou até mesmo uma intervenção cirúrgica e isso se resolve. E a criança vai conseguir ter uma vida saudável, vai conseguir dormir bem à noite e durante o dia vai estar bem disposta, com facilidade para aprender, para conquistar, para prosperar. E aqui entra a grande questão. Tem muitas pessoas que dizem, mas, puxa, eu não consigo dormir à noite.
e passa noites e noites com insônia, às claras. Ela diz, não, eu consigo levar, mas o corpo vai se cansando, vai se desgastando. Da mesma forma que nós precisamos do ar puro, da mesma forma que nós precisamos de um alimento saudável, de uma alimentação equilibrada, de água potável, nós precisamos, é essencial para o nosso corpo, para a nossa alma, ter uma noite de descanso. Mas muitos dizem, não é importante, toma um remédio aqui, sem prescrição médica, faz isso, faz aquilo, e não se atenta para o problema, não busca resolver o problema de forma séria e contínua, de forma prática, científica, de forma até religiosa, porque no final iremos falar um pouco sobre isso. Porque pode ser várias causas. Pode ser que haja uma causa espiritual também. Mas antes, vamos do natural para o espiritual. Vamos do racional para a fé, para o sobrenatural. Então, desde crianças, bebês, crianças e até pessoas de idade possuem dificuldades em dormir. E muitos vão deixando, vão levando. Quando é o caso de uma criança, por exemplo, que não consegue dormir, e isso acaba afetando toda a casa. A mãe não dorme, o pai não dorme, a criança acaba despertando no meio da noite, indo para a cama dos pais, e os pais não conseguem dormir. E basta alguns dias, poucos dias, algumas semanas, para que todos da casa, não só a criança, mas o pai e a mãe, estejam cansados, esgotados, estressados e deixem de prosperar, deixem de conquistar. E por que dormir é tão importante? Porque não só quando dormimos, descansamos o corpo, porque eu posso descansar o meu corpo no final da tarde. Eu posso descansar o meu corpo enquanto assisto um filme, enquanto escuto uma música, enquanto sento em um banco na praça. Então há várias formas de descansar o corpo. Mas quando nós dormimos à noite, no caso de uma criança que não consegue dormir à noite, vai afetar o seu crescimento. Porque os hormônios do crescimento precisam ser desenvolvidos. Precisam e eles são ativados com o sono. O sono ativa o crescimento. E muitas crianças, quando não estão crescendo, quando estão abaixo da média, do crescimento normal da faixa etária da criança, muitas vezes é porque não tem uma noite de sono ou não tem um sono de qualidade. Então é muito importante porque quando se há uma noite de sono boa, com qualidade, de forma profunda, não só consegue dormir, mas dormir de forma profunda, a criança cresce. E nós sabemos que o crescimento é essencial na vida de uma criança. É extremamente saudável e importante o crescimento de uma criança. E isso está intimamente ligado à noite, ao sono. Quando uma criança dorme, os hormônios do crescimento são ativados, são desenvolvidos no corpo da criança. Então, uma das grandes questões no crescimento da criança, o crescimento físico, estamos falando da altura, da estatura, interfere demais no crescimento de uma criança. A segunda coisa, no seu crescimento e desenvolvimento intelectual. Ela não consegue se concentrar, ela não consegue aprender o básico, ela não consegue se concentrar, ela não consegue memorizar, ela não consegue aprender, ela não consegue juntar informações e com isso resolver problemas. Então afeta o seu crescimento físico, afeta também o crescimento e o desenvolvimento do cérebro e também a alma. Porque imagine uma criança que está continuamente cansada, estressada, esgotada, que não consegue dormir, que não consegue repor as suas energias, que não cresce fisicamente de forma saudável, que não consegue aprender, que não consegue memorizar, que está cansada, estressada. Ela começa a se tornar o quê? Uma pessoa irritada, uma pessoa amargurada. Ela começa a se sentir oprimida. Ela começa a ter o quê? Crises de raiva. Ela está tão irritada que qualquer coisa irrita, qualquer coisa faz essa criança explodir. Então é muito importante. Nós estamos falando algo muito sério na vida de uma criança e também na vida de uma pessoa adulta.
O sono vai afetar tudo. Se não conseguimos dormir bem, se uma criança não dorme bem, vai afetar o seu crescimento físico, vai afetar o seu desenvolvimento intelectual e vai afetar a sua alma, o seu relacionamento com os familiares, com os amigos do trabalho. A pessoa vai se tornar uma pessoa irritada, amargurada, estressada, que muitas vezes leva à depressão, que é a doença do século. É o câncer do século, é o câncer da alma, a tristeza profunda, o síndrome do toque, a depressão, o suicídio. E muitas vezes não estamos atentando para algo extremamente simples. Após ter despertado a sua curiosidade e principalmente ter destacado a importância de se dormir bem, de uma criança dormir bem, eu gostaria de dar algumas dicas. Como eu disse, em alguns casos, principalmente de um caso de um bebê, de uma criança, o médico é extremamente importante. Um diagnóstico científico, um medicamento e até mesmo uma intervenção cirúrgica, se assim necessário. Mas você sabia também que uma pessoa, uma criança, principalmente uma criança que não consegue dormir bem à noite, que acorda várias vezes à noite, que não consegue ter um sono profundo, ela sofre também de problemas de estômago, azia, queimação, intolerância. Então é muito sério. Muitas crianças reclamam de dor de barriga, reclamam de queimação, estão tendo azia. E isso vai gerando e vai desencadeando, ou então acelera alguns processos internos, como a ansiedade, o estresse, a depressão, crianças que roem a unha, que chupam o dedo, que mesmo com uma idade avançada continuam chupando chupeta. Nem essa minha filha, que ela teve, que se acentuou esse caso depois da morte da minha mãe, e ela, assim que recebe a notícia, ela fica muito triste, ela chora como qualquer pessoa. É o período do luto, mas ela começa a vomitar. Ela começa a vomitar várias vezes. Ela começa a ter muita dificuldade em dormir. Ela já tinha um pouco, mas isso acelera, isso intensifica. Uma notícia ruim. Muitas vezes, um namoro que não deu certo, um divórcio, os filhos sofrem. Uma coisa ruim que aconteça. Um animalzinho de estimação que foi roubado, que morreu. Então, muitas vezes, uma notícia ruim acelera tudo isso. Mas eu lembro que a minha filha, quando nós fizemos o primeiro ultrassom, os primeiros, né? Porque o primeiro é muito pequenininho, mas no acompanhamento da gestação, eu e minha esposa, em um dos ultrassons, quando ela estava já mais formada, nós vimos ela no ultrassom chupando o dedo. Era algo que pode ser normal, né? Faz parte do desenvolvimento da criança, do bebê, né? Até mesmo para acelerar, intensificar o quê? Mamar. Para mamar no peito, depois para mamar a mamadeira, começar a comer os primeiros frutos, as primeiras frutas, as papinhas. Então, faz parte chupar. E ela, ainda no ventre da minha esposa, ela mostra lá o ultrassom, ela chupando o dedo. Isso mostra algo normal, algo natural, algo que faz parte da fase da criança, do recém-nascido, né? Tudo ele leva à boca, mas é só uma parte, é só uma fase. Isso depois tem que ser deixado, como a chupeta. Mas nós vemos pessoas adultas que ainda possuem o hábito de chupar o dedo, de roer a unha, de tomar mamadeira. Então é algo muito sério. Então nós vemos que desde que ela estava sendo formada, havia algo que estava além do normal, que traz ansiedade. Ela nos primeiros meses, ela chupava o dedo. Nós não forçamos ela a parar de chupar o dedo. Ela não trocou o dedo pela chupeta, ela nunca quis chupar a chupeta. Mamou até a idade certa o peito, depois a mamadeira, mas depois ela começou a roer unha.
E algo muito sério, ela roía demais a unha. Então, muitas vezes, uma criança já tem um histórico, já tem um DNA, já tem tanto uma maldição como uma bênção espiritual, uma maldição hereditária, uma bênção espiritual, uma influência do mundo espiritual. E ela já tinha isso desde o ventre. E ela sempre foi muito agitada, sempre falou muito rápido, sempre foi muito ansiosa, e isso sempre foi marcado. Ela sempre foi marcada por isso. E tem o seu lado muito bom e tem o seu lado ruim se não for trabalhado. E quando aconteceu isso, quando ela tinha por volta dos 5 anos, minha mãe veio a falecer, né? Praticamente de forma muito rápida e repentina, ela tomou um choque. E isso intensificou. Ela começou a roer mais unha, ficou mais intensa, ficou mais estressada, não conseguia dormir à noite. Às vezes ela ia dormir, demorava horas para conseguir dormir e acordava várias vezes à noite. Uma das coisas que nós temos que entender também é que quando uma criança tem dificuldade, agora eu quero entrar em algumas dicas. O que é importante, não só para uma criança que tem dificuldade em dormir, mas para uma criança, um adulto, para que uma casa seja saudável, para que seja um ambiente saudável de paz e prosperidade, tanto de dia como de noite, a primeira coisa, é muito importante que a casa e que principalmente as crianças tenham rotina. É muito importante. Pode parecer algo banal, mas é extremamente importante. Não só para a organização, não só para a limpeza, não só para a formação do caráter, mas para ter um bom dia e principalmente uma boa noite. Então, se você está tendo problemas de sono, intensifique a rotina. Hora para acordar, hora para dormir, hora para almoçar, organizar, limpar, colocar as coisas em ordem. Ter ordem. Ter ordem não é ser um quartel-general. Precisa ser um quartel-general. O pai e a mãe não precisa ser um sargento, né? Um coronel, um comandante. Mas precisa ter ordem. Precisa ter organização. E precisa ter rotina. Precisa ter hora para acordar, hora para dormir, hora para almoçar, para jantar, hora para tomar banho e hora para dormir. É essencial. Então essa é a primeira dica. Eu não posso me detalhar tanto a cada dica, mas eu espero que você creia na ciência, que você creia na experiência, que você creia na palavra do Senhor, porque o Senhor fez tudo, e tudo é belo, e o dia foi feito para trabalhar, e a noite para dormir. O próprio Jesus diz, eu tenho que trabalhar enquanto é dia, porque quando vier a noite, não dá mais. Não é mais hora para trabalhar. Tudo é belo ao seu tempo. Há tempo para acordar e há tempo para dormir. Após a dica de colocar rotina, organizar, limpar, estruturar, organizar, criar rotina, é muito importante que você também crie um ambiente limpo. Faça uma higiene do ambiente. E aqui eu não estou falando de faxina, de uma casa limpa. Eu estou falando de um ambiente limpo, de um quarto limpo. Às vezes o quarto tem tantas bonecas, o quarto é tão colorido, há tantos brinquedos, há tanto som, há tanta poluição visual, há tanta poluição sonora que prejudica o dia a dia e que prejudica a noite. O quarto, ele muitas vezes é usado como um escritório, para as crianças fazerem a lição de casa, usado como um quarto de brinquedo, um quarto de jogos, de videogames, de computador. O quarto é usado para brincar com os amigos, e nada de errado. Mas às vezes ele está tão poluído, com tantos brinquedos, com tanta cor, com tanto som, que prejudica o sono, que prejudica começar a dormir. Há muita poluição visual, sonora, e há muitas memórias no quarto. E o quarto foi feito para dormir. É quarto de dormir. Então a principal função de um quarto
deve ser a função de dormir. É óbvio, cada vez as casas estão menores, estamos vivendo em apartamentos, o quarto é usado para fazer lição de casa, o quarto é usado para brincar, para jogar videogame, para mexer no computador. Mas quanto mais o quarto cumprir a sua função, melhor. Quanto menos poluição visual e poluição sonora, e quanto menos memória no quarto, melhor. Então faça uma higiene do quarto. Sabe, a minha filha, é uma das coisas que eu providenciei, eu já ia pintar a casa, né, o apartamento, eu moro em apartamento, e usar cores suaves. Então eu pintei o quarto de cores suaves, coloquei a cama e os lençóis mais claros, limpeza, higiene. E também comprei uma cortina especial, que não é cara. Qualquer lugar vende essa cortina, que ela é totalmente black. Ela deixa o ambiente totalmente negro, preto, escuro. Então, mesmo que o sol, por exemplo, o meu quarto, o quarto das minhas filhas, está para o lado do nascer do sol. Então, assim que o sol começa a nascer, 6 horas, 6h10, né, a hora que o sol nasce, já começa a clarear demais. Então, no caso das minhas filhas, no meu quarto eu não tenho, mas no quarto das minhas filhas, eu coloquei uma cortina dessa, que ela tem um fundo que deixa totalmente escuro o quarto. Então, escurece mais cedo e mantém escuro por mais tempo. Então, nenhuma luz do dia, nenhum farol, o sol, nenhuma iluminação acaba afetando tanto o quarto. Então, eu consigo deixar o quarto mais fechado, com uma acústica melhor, com menos som, com menos iluminação. Então, a segunda dica é essa. Agora, vamos para mais uma dica. A questão da rotina, é importante que você coloque rotina, e a questão do celular, a questão do computador. Não tem jeito. Olha, na minha casa, deixa eu contar aqui. Deixa eu contar. Mais ou menos, eu acho que tem 1, 2, 3, 4, um deu problema, 5, 6. Eu acho que tem uns 5, 6 celulares, um notebook, 2 televisões, 2 televisores. Então, nós estamos na era da informática, na era do conhecimento, na época e na geração, nós estamos na era e na geração da informação, da tecnologia, da velocidade. Isso faz parte. O que eu tenho que fazer é aprender a viver. Tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim. Muitos casais, muitos casamentos e famílias estão sendo destruídas porque não sabem usar um celular. Abaixam a guarda, entram em lugares que não deveriam, conversam com pessoas que não deveriam conversar, usam demais. Então se aproximam de pessoas que estão distantes e se distanciam de quem está perto, dos seus familiares. Então o problema nunca foi as armas, o problema nunca foi o celular, o problema é como usamos. Uma arma pode ser usada para se defender ou para se matar. Um celular pode ser usado de forma muito boa a adquirir conhecimento, fazer cursos, se aproximar de pessoas que estão distantes, ter novas experiências, mas também pode ser usado como uma ferramenta ruim. Então, não tem jeito. Mas é muito importante que você coloque, e quando organizar a sua rotina, a sua casa, organizar o seu ambiente, colocar lugares para se usar lugares específicos para se usar o celular. Não se usa celular na cama. Então, você vai organizar, você vai fazer uma limpeza do ambiente, e você também vai organizar a questão do celular, dos meios de comunicação, de televisão. Que hora pode ver, que hora não pode ver, aonde pode ver, quantas horas pode ver. Depois das 7 horas da noite, ninguém mais mexe no celular. Você é adulto, você é inteligente, você é pai, você ama os seus filhos. E você sabe quando algo está prejudicando e quando algo está sendo usado de forma boa. Tem como eu tirar o celular das minhas... As minhas filhas conversam com as amigas. Eu converso com as minhas filhas.
Elas usam para estudar inglês, para estudar espanhol, para fazer as lições de casa.